Com os recentes conflitos em Israel, muitas dúvidas e questões surgiram, e as pessoas têm questionado a identidade dos palestinos. Recebemos inúmeros comentários indagando sobre suas raízes de acordo com a Bíblia. Como é de praxe em nosso canal, estamos introduzindo a série As Origens dos Povos conforme a Bíblia, na qual exploramos não apenas as referências bíblicas, mas também consideramos a história, a genética e a linguística. Nesse contexto, estamos preparando um vídeo especial dedicado à origem do povo palestino em resposta aos intensos conflitos em Israel. Muitos se perguntam quem são os palestinos e se são verdadeiramente descendentes de Ismael. Convidamos você a se juntar a nós para mais um episódio de nossa série, no qual examinaremos as origens dos palestinos segundo a Bíblia e outras áreas de estudo. Fique ligado para mais um episódio de nossa série A Origem dos Povos conforme a Bíblia. No livro de Gênesis 16, versículos 10, 11 e 12, está escrito: E o anjo do Senhor lhe disse: Multiplicarei grandemente tua descendência, que não será contada, tão numerosa será. O anjo do Senhor também disse a ela: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem, a mão dele será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Atualmente, muitas pessoas usam esses versículos para afirmar que os palestinos contemporâneos são descendentes diretos e puros de Ismael, filho de Abraão e irmão de Isaque. Isso é frequentemente citado como uma das razões para os conflitos em curso na região de Gaza, em Israel. No entanto, é importante questionar se essa afirmação reflete a realidade. A origem étnica dos palestinos é muito mais diversa do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, a população palestina tem uma rica mistura de ancestralidade. Além de suas raízes árabes e da fé islâmica predominante, muitos palestinos têm uma significativa herança genética judaica de judeus antigos que se converteram ao Islã nos séculos 6 e 7. As origens étnicas dos palestinos como grupo nacional que reside na Terra do Sul têm sido objeto de estudos abrangentes que abordam aspectos linguísticos e genéticos. Além disso, ideologias nacionalistas deram origem a muitos mitos relacionados a essa população. É essencial compreender que a população palestina, apesar de ser predominantemente árabe e muçulmana, não é homogênea. Ela engloba uma significativa diversidade em termos de práticas religiosas, idiomas, culturas e até mesmo grupos étnicos. A história demográfica da Palestina é complexa, moldada por eventos históricos, migrações e influências de vários impérios ao longo dos séculos. Guerras, revoltas e desenvolvimentos religiosos também desempenharam papéis cruciais na evolução demográfica da região, influenciando imigração, emigração e conversões. Com a conquista muçulmana do Levante no século VII, a região começou a passar pelos processos de arabização e islamização. Isso resultou da conversão local e assimilação, combinadas com a presença muçulmana na região. Esses fatores levaram à formação de uma população árabe-muçulmana, embora seus números fossem consideravelmente menores do que a população da região no final da Antiguidade. Da Idade Média até o início do século XX, essa população árabe-muçulmana tornou-se o principal grupo religioso na região. Muitas aldeias palestinas e famílias notáveis traçavam suas origens aos seus clãs conhecidos como Hamula. Esses clãs eram compostos por tribos nômades árabes da Península Arábica, que se estabeleceram na região antes ou depois da conquista islâmica. Um pequeno número de famílias palestinas mantém tradições orais que remontam às suas raízes judaicas e samaritanas.
esforços contínuos para construir uma identidade nacional palestina e consolidar a consciência nacional como base principal da identidade, em oposição a outras identidades prevalentes entre os palestinos, incluindo identidades de clã, tribal local e islâmica, desempenharam um papel significativo na história interna da Palestina. Ao examinar a complexa história demográfica da Palestina, é evidente que ela foi influenciada por vários eventos históricos e migrações ao longo dos séculos. Durante a Idade do Bronze, a região era habitada principalmente pelos cananeus, um povo de língua fenícia. No início da Idade do Ferro, os israelitas surgiram como um grupo étnico e religioso distinto na região. Ao contrário dos cananeus, que tinham origens cananeias, os israelitas ou hebreus tinham raízes semitas. Fundaram os reinos de Israel e Judá. A queda desses reinos para os assírios e babilônios resultou no exílio forçado para o leste. Posteriormente, a região passou sob o domínio dos impérios Aquemênida e Seleucida durante a Antiguidade Clássica. Os judeus eventualmente se tornaram a maioria da população na Palestina e até desfrutaram de um breve período de independência sob a dinastia dos Asmoneus. No entanto, a região foi posteriormente incorporada ao domínio romano. As guerras judaico-romanas, especialmente a revolta de Bar Coquebas, levaram à morte, deslocamento e escravização de muitos judeus. Como resultado, a população judaica na Judéia diminuiu significativamente. Nos séculos seguintes, a região experimentou tumulto político e econômico, conversões à emergente religião cristã e perseguição religiosa a minorias. Uma maioria cristã se formou sob o domínio bizantino devido à imigração cristã e à saída dos judeus. Esse período também foi marcado por conflitos, como as revoltas samaritanas e a conversão da população local. No século VII, árabes que haviam adotado a religião islâmica conquistaram o Levante e, ao longo dos séculos seguintes, várias dinastias muçulmanas de língua árabe, como os Umayyadas, Abássidas e Fatímidas, governaram a região. A população da Palestina diminuiu significativamente ao longo dos séculos, caindo de cerca de 1 milhão durante os períodos romano e bizantino para cerca de 300 mil no início do período otomano. Com o tempo, grande parte da população existente se converteu ao Islã, adotou a cultura árabe e a língua árabe. Acredita-se que a colonização árabe, tanto antes quanto após a conquista muçulmana, acelerou o processo de islamização na região. É importante observar que uma parte significativa da população na área de Nablus, na Palestina, é descendente de samaritanos que se converteram ao Islã. Os samaritanos eram descendentes de algumas tribos israelitas e também tinham origens assírias, já que os assírios também são um povo semita. Não está claro se a conversão ao Islã na Palestina ocorreu antes ou depois do período das Cruzadas. Alguns estudiosos e especialistas sugerem que a Palestina já era predominantemente muçulmana quando os cruzados chegaram. Por outro lado, há argumentos de que o processo de islamização em massa ocorreu mais tarde, possivelmente durante o período mameluco. O período mameluco refere-se à dominação de uma dinastia de líderes militares conhecidos como mamelucos em várias regiões do mundo islâmico, principalmente no Egito e na Síria. Os mamelucos eram originalmente soldados escravizados que se tornaram governantes poderosos de estados islâmicos durante os séculos 13 a 19. Existem diferentes períodos mamelucos em diferentes partes do mundo islâmico, mas o mais famoso e duradouro foi o Império Mameluco no Egito. No século 13, os mamelucos estabeleceram seu próprio governo no Egito, conhecido como Sultanato Mameluco. O líder mameluco mais famoso foi Saladino, que reconquistou Jerusalém dos cruzados em 1187. O domínio mameluco no Egito chegou ao fim em 1517, quando o Império Otomano, liderado pelo sultão Selim, conquistou o Egito.
Os mamelucos foram absorvidos no sistema otomano, mas mantiveram alguma autonomia local. A composição demográfica da Palestina foi moldada por várias ondas de migração, incluindo a migração egípcia durante os reinados de Maomé Ali e Ibrahim Pachá, bem como a imigração de argelinos após a revolta de Abu Qed, na primeira metade dos séculos XVIII e XIX. Mais tarde, durante a segunda metade do século XIX, houve migrações de diversos povos para a Palestina, incluindo bósnios, eslavos e circassianos. Durante o século XVII, a população da Palestina diminuiu e permaneceu entre 150 mil e 250 mil pessoas ao longo de vários séculos sob o domínio otomano. Focando nas origens dos palestinos, embora a cultura palestina seja predominantemente árabe e islâmica hoje, muitos palestinos se identificam com as civilizações que habitaram a terra da Palestina ao longo da história. Durante os tempos otomanos, os palestinos se consideravam descendentes não apenas dos conquistadores árabes do século VII, mas também de povos indígenas que haviam vivido no país desde tempos imemoriais. De acordo com um estudo antropológico palestino, uma ampla variedade de povos se estabeleceu na região da Palestina ao longo da história e a considerou sua pátria. Isso incluiu inicialmente os cananeus, seguidos pelos filisteus. Depois vieram os israelitas, hebreus e árabes descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os naãs, descendentes de Ismael. Neate, filho de Ismael, deu origem a essa tribo árabe. Aramim, descendentes de Arão, também semitas. Romanos e árabes, descendentes de Midian. Essa mistura de povos contribuiu para a rica herança cultural e étnica da Palestina ao longo dos séculos. A realidade é que o estudo está corretíssimo, principalmente porque os palestinos de hoje, apesar de muitos teóricos na internet afirmarem que são exclusivamente descendentes de Ismael, têm uma herança diversificada, incluindo traços judeus, edomitas, arameus, cananeus e filisteus. Todos esses grupos se misturaram ao longo do tempo. É evidente que o povo palestino predominantemente tem origens semitas, tanto em aparência quanto em genética, pois os semitas estão presentes em sua ancestralidade, incluindo árabes palestinos e judeus. Nos últimos anos, estudos genéticos revelaram que, em termos de linhagem paterna, as divisões étnicas entre judeus e palestinos estão relacionadas. Análises genéticas em populações judaicas mostraram que judeus e palestinos são geneticamente mais próximos entre si do que judeus de outros países, considerando o nível de haplogrupo definido apenas por polimorfismos binários. A distribuição do cromossomo Y em árabes e judeus era notavelmente semelhante. De acordo com um estudo de 2010 conduzido por Behar et al., intitulado The Genomic Structure of the Jewish People, a estrutura genômica do povo judeu, os palestinos geneticamente testados se agruparam geneticamente perto dos beduínos jordanianos e dos árabes sauditas, sugerindo uma origem comum na Península Arábica. No mesmo ano, um estudo liderado por Harry Oster, entre outros, concluiu que os palestinos compartilhavam semelhanças genéticas com beduínos, judeus e alguns grupos judeus do sul da Europa, que são os vizinhos genéticos mais próximos das populações judaicas. A explicação para o fato de algumas populações judaicas compartilharem semelhanças genéticas com povos europeus está relacionada ao fato de que, na antiguidade, os judeus se misturaram com grupos étnicos europeus, como os judeus Ashkenazi, que incluem descendentes de europeus como os alemães, entre outros. Essa mistura, ao longo do tempo, contribuiu para as semelhanças genéticas observadas. Na verdade, os textos históricos falam há milênios que os árabes e os judeus não são povos distantes, mas sim irmãos. Estudos genéticos continuam a apoiar essa afirmação.
É interessante notar que um estudo de DNA realizado por Nebel encontrou uma sobreposição genética substancial entre árabes, judeus israelenses e palestinos. Nebel propôs que uma parte, ou talvez a maioria dos palestinos muçulmanos, descende de habitantes locais, principalmente judeus que se converteram após a conquista islâmica no século 7 a.C. Em outras palavras, os palestinos de hoje têm ascendência diversa, incluindo judeus, aramim, ismaelitas da tribo de Nebete, descendentes de Esaú, bem como cananeus e filisteus. Essa diversidade genética reflete a complexa história da região. Muitas pessoas questionaram os eventos no Oriente Médio e as profecias bíblicas, especificamente as relacionadas a Gog e Magog. Em nosso próximo vídeo, exploraremos esses eventos recentes e discutiremos se Gog e Magog estão se aproximando. Convidamos você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até breve!